Eu quero contribuir com você, trazendo um pensamento, trazendo um raciocínio aqui de uma história do subconsciente. Uma história muito bonita, que me tocou muito e que eu penso que tocará você também. Uma história muito, muito antiga que eu quero que você traga para o seu coração, porque pode ser exatamente a história que faça você ver as coisas de uma outra maneira. Então entenda, há muito e muito tempo atrás, um homem morava num lugar grande, com muitas pessoas, muitas casas, uma cidade movimentada, e ele foi se cansando, se cansando, se cansando, e algo dentro dele chamava ele para se afastar daquilo, mudar a sua vida. E é claro que ele tinha pensamentos, crenças, compromissos, trabalho. Ele tinha muitos preconceitos. Sair de tudo, largar tudo, ir para outro lugar, começar do zero na minha atual idade. Até que num dia aquele impulso foi tão grande que ele tomou a decisão de sair daquele tumulto todo que ele vivia e foi para um outro lugar. Ele foi para o interior, para um lugar calmo, tranquilo, um lugar pequeno, onde as pessoas se conheciam e se chamavam pelo nome. Esse homem, nesse lugar, conheceu ali as pessoas, né? Ele foi comprar seu pão, a sua carne, o seu alimento, ele foi conhecendo as pessoas. E as pessoas foram conhecendo ele. Nessa mudança, ele mudou completamente o foco do seu trabalho. Porque ele começou a questionar e começou a buscar entender mais sobre si mesmo. Mergulhar lá dentro de si mesmo. E aí, ele já fazia certas práticas de oração. Ele já fazia algumas rezas. Ele já fazia algumas meditações que ele aprendeu quando estava ainda na época da cidade. Certo dia, ele foi convidado por um amigo a ir a um lugar, meditar e orar, pedindo por chuva. Porque naquela fase do ano já tinha tempos que não caía uma gota de chuva. Eu não sei você, eu não sei se você já teve a experiência de estar num lugar aonde fica muito tempo sem chover. A grama não cresce com vigor. O ar, ele impregna na sua pele, como se ele colasse nos seus braços. E é como se o ar, inclusive, te colocasse mais para baixo. É aquele ar quente, aquele lugar abafado. E o ar que circula é quente. De modo que até a sua respiração, até o seu corpo físico percebe que tem algo que não está muito alinhado, não está muito em harmonia. E ali estava esse homem, né? Esse homem recebeu o convite desse amigo, falou, vamos ali rezar e meditar, pedindo para que a chuva se faça presente. E ele falou, claro, né? Eu já medito, né? Eu já faço as minhas orações, as minhas preces, vamos lá então. E eles foram, andaram, e o lugar ficava mais quente, e suava, mas continuaram andando. Até que deixaram o carro num lugar específico e foram andando a pé. Porque o local de onde o carro estava, onde era o ponto que eles iriam orar, era um lugar que só daria para ir a pé. Não sei se você já teve a oportunidade de andar pelo interior de lugares, né? E não importa o país, mas no interior dos lugares, muitos deles não dá para você ir lá de carro, de algum veículo, você tem que ir andando. E eles foram andando, subindo a trilha, subindo a montanha e chegaram num ponto específico. O lugar que eles chegaram é um lugar que tinha algumas pedras em volta, como se fosse um círculo. Esse seu amigo que convidou ele tirou os sapatos, pôs o pé no chão, parou por alguns segundos e ele ali olhando o lugar, ali viajando no pensamento e envolvido em pensamentos que iam e que vinham, e aí de repente, quando ele se deu por conta, aquele homem que tinha convidado ele para ir naquele lugar estava lá parado, olhando para cima, com um olhar fixo. Fechava os olhos em alguns segundos, fazia algumas movimentações com a boca, abria os olhos, olhava para cima de novo,
fazia um pequeno movimento com a mão e poucos segundos depois, quando ele se deu por conta que ele começou a ver aquela cena, esse seu amigo parou, olhou para ele e disse: podemos ir. E aí ele disse: oi, podemos ir, mas eu vim aqui pra gente rezar e meditar, a gente orar e meditar e eu não fiz nada. E ele falou: eu imaginei que você não estivesse acostumado com isso, então eu já meditei e orei por nós. Podemos ir. E aí ele falou: mas o que você fez? Você ali esticou as mãos, olhou pra cima, mexeu com a boca e esticou a mão de novo e concordou e depois colocou o sapato e já tá indo embora? O que você fez? Me conta isso aí, eu não tô entendendo. Eis então que esse amigo diga: claro, vou te contar, mas enquanto isso vamos descendo caminho abaixo, porque temos um longo caminho pela frente. E aqui à noite é possível de termos coiotes andando e não é muito seguro andar à noite neste lugar com coiotes andando à noite e outros bichos, quem sabe? E assim eles fizeram. Eles saíram dali, foram descendo em direção ao carro, enquanto o seu amigo, que tinha convidado ele para meditar e para orar, contava o que tinha acontecido. E ele disse: meu amigo, quando eu tirei os sapatos, coloquei os meus pés na terra, no mesmo instante me conectei com a fonte criadora, que é criadora de tudo o que é. E eu me lembrei dos meus ancestrais, que vieram muitas vezes aqui até esse lugar, e eu comecei ao mesmo instante colocar o pé no chão, sentindo no meu pé, o meu pé sobre a água e aquela terra barrenta, e eu sentia o cheiro. Sabe quando chove, que a chuva cai na terra e sobe aquele cheirinho de terra molhada? Eu sentia aquele cheiro e eu fui agradecendo e dizendo: eu já sei que isso já é real. E por isso eu agradeço nesse momento pela água que cai do céu, pela água que é formada nas nuvens, pela água que se forma em moléculas de água e caem para nutrir a terra. E ali, sentindo a água pingar no meu rosto, eu dizia: eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, pois assim já é. E quando eu dizia ali em silêncio, você via a minha boca mexendo, eu dizia: eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, pois assim já é. E ali então, ao olhar para você e dizendo: já podemos ir, eu vi você com um olhar de curioso, né? O que aconteceu que eu não vi nada? Eu perdi alguma coisa? Foi exatamente isso que aconteceu, meu amigo. E sem entender muito bem o que ele tinha dito, ele ouviu, mas ele não entendeu exatamente o que ele tinha dito, porque era muita informação e era uma informação nova. Esse amigo foi para casa dele e o outro para casa dele. Dias depois, o que aconteceu? Eis que choveu naquele lugar. E choveu muito, de modo que a terra subiu com aquele cheirinho de água molhada, de terra molhada, de modo que realmente dava poças de lama no chão, que se você pisasse o seu pé ia ficar sujo de barro, que a mistura da água molhada, da água que molhava o chão, tirando a terra seca, nutrindo a terra e se formando lama. Esse homem, então, através do que ele viu, através do que ele ouviu, através do que ele presenciou, ele começou a entender que existem outras maneiras de unir os conhecimentos. Não somente de um jeito, não somente de outro, mas unindo-os. E mais do que só unindo, mais do que só repetindo, mas sentindo. E mais do que só repetindo e sentindo, mas vivenciando, como se fosse aqui e agora. Essa é uma história real. Uma história real do subconsciente, aonde você pode vivenciar a mesma dinâmica, o mesmo protocolo, se colocando à disposição para aprender a orar de uma outra maneira, a rezar de uma outra maneira, a verbalizar para si mesmo, para a fonte criadora, a verbalizar em silêncio muitas vezes também, mas unindo o sentimento, agradecendo, agradecendo e agradecendo como se já tivesse acontecendo aqui e agora, porque sim, acontece no aqui e no agora, não existe o futuro e muito menos o passado, é no aqui e no agora.
Não existe tempo, existe eternidade. Tudo acontece no aqui e no agora, mas lembra que eu disse há pouco sobre a dinâmica e o entendimento do amor incondicional? Pois então, o amor incondicional é algo tão superior que o nosso pensamento tem dificuldade de conceber o que é amar incondicional. Será que eu já amei de modo incondicional? Será que eu amo de modo incondicional? Será que eu sei o que é amar de modo incondicional? Será que eu me coloco à disposição para aprender o que é amor incondicional? Ou será que eu estou, como as minhas mentoradas disseram ontem à noite pra mim, Morgana, eu nunca pensei sobre isso. Ou será que você nem sequer sabe que pode pensar a respeito do que é uma oração, do que é uma reza, do que é uma meditação? Porque talvez seja essa a realidade sua também. Talvez você esteja tão moldado até que em certos lugares a fazer certas práticas você nem permite colocar o olhinho pra fora para cogitar ver de uma outra maneira. Entendem? Então a proposta aqui é a gente começar a ver o que nós não estamos vendo. Pensar o que nós não estamos pensando e, se você considerar que vale desconstruir velhos pensamentos, limitadores pensamentos, velhas opiniões, velhas crenças, velhas certezas, que o faça para colocar no lugar novas ideias, porque nós estamos avançando o tempo todo. Nós somos seres mutáveis, nós estamos mudando o tempo todo. Esse é um princípio cósmico, gente. Deus não é estático, Deus é movimento. A vida não é estática. Experimenta não fazer nada pra você ver. A vida te empurra pra você fazer. Experimenta sentar e cruzar o braço pra você ver o que acontece. Seu corpo te empurra pra fazer. Entende? A coisa mais difícil que existe na meditação, né? Uma das coisas mais difíceis que existe quando você vai começar a meditar é você parar o corpo. Você parar o corpo. Você falar e falar assim, vou sentar e ficar aqui 5 minutos. É uma das coisas mais desafiadoras de se fazer. A segunda coisa mais desafiadora de se fazer ao meditar e orar é você silenciar o pensamento. É você, ó, como se fossem as ondas do mar, você, ó, como se você tivesse sentado, ou melhor dizendo, deitado em cima do mar, só deixando o mar te levar, aonde você e o mar é um só, ali deitado. Você não afunda, você só boia. Porque existe um momento, existe um time que você não afunda, você só boia. E você e o mar são um só. E você é levado pelo movimento da água. Porque a água é uma água viva. Porque você é um ser vivo. E a vida flui por você. E ela flui através de você, compreende? Então você se conecta e você e a água são um só. E ali não tem pensamentos. Ali é zero pensamentos. E agora, sem querer, querendo, sem pensar muito, você já está se acalmando. E o pensamento já está diminuindo. E agora é eu e você. Agora é você e eu. Numa única frequência. Num único pensamento. No pensamento do aqui e do agora. No pensamento da presença divina. Consegue sentir? Consegue sentir? Você permite-se sentir? E como se num passe de mágica, você fica mais tranquilo. E como num piscar de olhos, você fica mais suave. E como no piscar de olhos, você está mais sereno.
A isso chamamos de meditação consciente. A isso que fizemos agora, nesse minuto, eu e você e eu, chamamos de oração, vinculada à meditação. Compreende? Então entenda, você tem o poder de calar a voz que fala nos seus ouvidos. Você tem o poder de falar, ó, silêncio. Quem manda aqui sou eu. Não é a hora de pensar nisso. Volta agora o pensamento. Você tem o poder de parar a vozinha, de parar as crenças na hora que você quiser. E como eu sempre digo, que o subconsciente, ele segue ordens expressas. Ele não questiona, ele não critica, ele só diz sim. E eu sabendo, e você também sabendo que ele só diz sim, você fala, ó, essa crença não é real. Dizer que a vida é difícil, que eu não sou saudável, que ganhar dinheiro é complicado, que as pessoas não são fiéis, não são íntegras, não são honestas, não é real. E de modo consciente, você olha para o pensamento e começa a desconstruir ele. E colocar uma nova ideia no lugar. Compreende? E como se fosse num passe de mágica. Você começa a ver coisas que antes não via. Começa a pensar de uma outra maneira. Como eu sempre digo, começa a pensar de uma certa maneira. Então entenda. Existe um poder cósmico que penetra e preenche todos os espaços. Está em tudo. Está em todos. Existe um poder cósmico que, de fato, nos permite meditar e nos permite orar. Não uma coisa ou outra, mas as duas coisas juntas e misturadas. Mas não só como teoria e frases mecanizadas, não, mas como uma vivência. Então você começa a ir além. Você começa a colocar a sua crença além. Que é o quê? Crença é acreditar. Você começa a colocar a crença além das velhas opiniões. Agora, para você que chegou até aqui e tá dizendo, Morgana, que maravilhoso esse conhecimento. Eu preciso dizer que essa aula vai estar liberada por tempo limitado. Você pode assistir de novo se você quiser. E depois ela sai daqui e ela vai integrar a nossa plataforma, o nosso curso avançado desse assunto. O nosso curso do subconsciente. E você pode sim investir o seu tempo, a sua energia e também, claro, o seu dinheiro em adquirir um conhecimento que segue um método, segue um passo a passo, segue uma estrutura, segue um protocolo, onde você avança compreendendo todo esse conhecimento unificado. Sim, eu tenho um curso avançado do subconsciente, onde você aprende a entender e a conduzir, a reprogramar de modo consciente o seu subconsciente, dizendo o que realmente você quer. Então, esse treinamento, ele vai te ensinar a quê? A pensar de uma certa maneira. Vai te ensinar a construir em você o pensamento claro. Aonde, claro, nós unimos o pensamento, a meditação, a oração, tudo junto e misturado. Aonde você aprende a usar os decretos a seu favor. Aonde você aprende a unir e a entender as leis cósmicas, né? Aonde você aprende sobre as leis universais. E entende que não basta só atrair para sua vida. Tem que trazer para sua vida o que você quer. Quando você vai lá e você vai orar e pedir e intencionar, você vai atrair para sua vida, sabendo a maneira certa de atrair para sua vida. Não só implorar e pedir pelo amor de Deus, não, mas você vai pedir da maneira correta. Você vai se alinhar no movimento de pensamento consciente com o subconsciente e vai agir.
Você vai entender, você vai aceitar e no final das contas você vai aprender a se render, confiando que já é. Lembra da história que contei no inicinho aqui? Pois então, aquele homem que pediu pela chuva, ele já sabia que ela já estava ali. Era só uma questão de manifestação física das nuvens, da água, das moléculas, dos átomos, entende? Então isso aqui você aprende a conduzir de modo consciente. Quem? O subconsciente. E o quê? A influenciar as forças a seu favor. As forças que pulsam em você, mas também forças e conhecimentos cósmicos que estão além do que você vê. Compreende? Então, ó, para quem quer avançar, nós temos um curso avançado que é o curso do subconsciente. É o nosso curso, onde nós realmente mergulhamos de cabeça nesse conhecimento e é onde você pode realmente falar assim, eu quero um método, né? E seguir um passo a passo, desconstruindo as velhas ideias e construindo as novas ideias. Então, para você que quer avançar, o link está aqui embaixo desse vídeo ou então está aí nos comentários desse nosso encontro, né? Desse nosso estudo. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Isso aqui é muito avançado, viu, gente? Isso aqui é muito avançado. Entender esse poder cósmico, né? E entender a dinâmica de meditar e orar te coloca em outro patamar, te coloca em outro nível. E sim, nós podemos ir para outro nível, mas nós precisamos primeiro nos permitir entender e falar, Morgana, eu tô buscando há muito tempo e eu quero mais. Eu quero mais pra mim, entende? Então você precisa se movimentar de modo consciente que agora é a hora de ir além, entende? Independente de você comprar a plataforma, de você comprar o curso ou não, você precisa sentir que tá na hora de avançar. E também aqui, se permitir aprender. Aprender o que é meditar. Porque um dia eu não sabia o que era isso. E a minha arrogância era tão grande, mas era tão grande, que eu nem permitia olhar e pesquisar o que é meditar. Como é que se medita? Meditação para iniciantes. Benefícios da meditação, compreende? Então um dia eu não me permitia nada disso. Até que a minha ficha caiu, eu falei, chega, né? Tá na hora de ir pro próximo nível, eu tenho que abrir a porta pro novo chegar. E foi quando eu comecei a colocar um pezinho aqui, um pezinho ali, e me envolver com esse assunto, e hoje isso pra mim faz muito sentido. E agora, nesse momento dessa aula, por exemplo, eu estou indo para um outro patamar, para um outro estágio, compreende? Então agora eu estou indo para um outro nível, me conectando de uma maneira que eu nunca imaginei conectar. E eu fico imaginando, inclusive, meus queridões, minhas queridonas, como será a Morgana daqui a 5 anos? Porque quando eu olho a Morgana de 5 anos atrás, eu lembro que eu tinha muitos preconceitos, eu ainda tenho, mas antes eu tinha muito mais do que hoje. E eu falo assim, cara, olha o tanto que eu avancei. Eu fico imaginando a Morgana daqui a 5 anos. Ela vai ser 10 vezes melhor, talvez muito mais que 10 vezes, inclusive, né? Por quê? Porque quanto mais você pratica, melhor você fica, não é assim? Então, quanto mais você vai avançando, mais você quer. E aí você entra num caminho que eu entrei, que é o caminho sem volta. Aí você entende o valor de um curso. Você entende o valor de um livro. Você entende o valor de um grupo. Você entende, como nós estamos aqui, um valor de uma comunidade que avança. Porque nós somos uma comunidade que avança. Se você não percebeu ainda, sim, você já está aqui assistindo, você faz parte da comunidade de mentalidade avançada. Porque você acha mesmo que todo mundo escuta isso? Todo mundo pensa assim? Todo mundo busca por isso? Não. Poucas pessoas buscam por isso, entende? Então você já faz parte da comunidade de pessoas que avançam. Agora, nós podemos ir além. E esse além, ele tem que partir de dentro, entendem? Então, por isso que eu sempre digo, ó, o curso está à sua disposição. Se você entender que está na hora, invista nele. É um investimento em você. Agora, se não está na hora também, tá tudo bem. Por hora, eu quero deixar para você aqui algumas recomendações. A primeira é o seguinte. Tá na hora de avançar? Quer mais? Compra o curso. Você falou o seguinte, Morgana, não tô na hora ainda não. Tá tudo bem, não tem problema. Invista numa leitura. Se você buscar na Amazon ou no Google, livros sobre orar, vai vir vários. E eu, Morgana, recomendo 2 para você hoje. O primeiro é
do Greg Braden, chamado Um Modo Antigo de Rezar. Um livro precioso que vale muito o seu tempo e o seu investimento nessa leitura. Do Greg Braden, que é um físico, um ativista quântico, um místico, um espiritualista. Um Modo Antigo de Rezar. E o segundo livro que eu vou indicar para você é um livro do Bruno Gimenez, chamado A Oração Mais Poderosa do Mundo. Vale muito a pena o investimento nos dois livros, ok? Então, invista em você. Invista em você. E a minha terceira recomendação, além de você estar pronto, comprar o curso, compre. Além de você investir na leitura, que vai te ajudar muito a entender mais sobre a oração e a meditação, a minha próxima recomendação para você é: venha comigo toda semana numa aula ao vivo. Toda semana eu tô aqui batendo cartão, fazendo uma aula de um tema profundo ligado ao subconsciente, que é a minha área de estudo. Para juntos nós desconstruirmos velhas certezas, velhas crenças, velhas maneiras de pensar. Então, vem comigo toda semana, toda quarta-feira, 19h20, estamos aqui pontualmente. Numa aula online gratuita para ajudar você a avançar. Então, venha comigo. E a minha última recomendação do dia, ou melhor dizendo, desse nosso encontro, dessa nossa aula, é você clicar aqui embaixo também e se inscrever, inscrever não, mentira, é se inscrever sim, eu tô confundindo aqui os assuntos, né? É você se inscrever aonde? No nosso banco de e-mails, para você poder ser avisado das novidades, das leituras, das indicações, dos treinamentos, das mentorias e também das últimas novidades sobre o subconsciente. Nós estamos preparando um projeto que vai impactar milhares de pessoas nos próximos anos, na próxima década. E eu, claro que eu quero convidar você a caminhar junto com a gente. Então, ó, clica aqui embaixo dessa aula, desse encontro, ou então no chat, tem um link aí também, coloca seu e-mail. Porque tem conteúdos exclusivos só no e-mail, ok? Só quem tá no e-mail tem conteúdos exclusivos lá pra você. Então, coloca seu e-mail aí, mesmo que você esteja no WhatsApp, na comunidade Mente Sucesso, no Telegram, coloca aí seu e-mail para ser avisado das novidades exclusivas, que muitas delas nós colocamos apenas aí nos e-mails, ok? Eu espero que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com vocês sobre esses assuntos ligados à mente. Quero te fazer dois convites. O primeiro é você se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui ou uma nova aula para acontecer. E o segundo convite é te convidar para você marcar na sua agenda um compromisso comigo todas as quartas-feiras, aonde eu e você e eu, às 19h20 da noite, vamos ter uma aula sobre os temas ligados à mente. Eu espero por você num próximo episódio ou numa próxima aula. Até lá!